O esporte deu muita coisa pra gente, muita alegria, dinheiro, família, conhecer muita gente pelo mundo inteiro, a gente fez amizades no mundo inteiro. Eu acho que é importante a gente devolver um pouco, né, da nossa experiência para outros poderem não se frustrar ou terem umas experiências melhores, né? Não é um esporte fácil, né? Não é só questão de ser um esporte caro, é um esporte muito competitivo, né? É um esporte que sempre que tem muito dinheiro envolvido e muita competição envolvida, se torna um negócio muito complicado, né? Então, é importante você se preparar bem, né, na hora de entrar nesse mundo, né? Eu acho que onde ambos acertaram, e eu faria exatamente igual. Isso é começo ou um pouquinho, um passinho mais pra frente? Acho que a gente não vai falar em ordem, mas generalizar um pouco as coisas. Onde ambos acertaram, e eu tenho certeza que eu faria de novo exatamente igual, e eu acho que você vai responder a mesma coisa, o kart. Foi ter começado no kart. Porque tem vários pilotos que fizeram pouco kart e daí já deram mais ênfase a carro ou correram, sei lá, só 2 anos de kart, ou alguns até 1 ano de kart e já fizeram a transição pro carro. Eu teria feito exatamente a mesma coisa de novo, talvez não até, sei lá, talvez começaria a pensar em sair do kart com uns 15 anos de idade, talvez um pouquinho mais cedo, ou fazer uma mistura dos dois, né? Kart e começar a treinar de carro, mas eu não deixaria de fazer o kart porque ele me ensinou muito. É a base do guiar que você tem e... não importa que carro de corrida que você está guiando, seja um Fórmula 1, um Indy, um Stock Car, um NASCAR, um V8 australiano, qualquer coisa que você estiver guiando, um protótipo, no final do dia o carro vai escapar de frente ou de traseira. São os mesmos princípios básicos do kart. Acho que obviamente se você não tivesse dito, eu não teria nem dito, porque não teria nem entrado nesse assunto, porque... É meio óbvio. É óbvio, né? A mesma coisa você querer virar advogado e não ir pra faculdade, né? Tipo... Não, tudo bem, mas tiveram alguns casos, inclusive casos de sucesso, que eles tiveram muito pouco tempo no kart. O que eu quis dizer com o kart é... Pô, eu não vou fazer 20 corridas de kart e daí já me aventurar a correr de carro. Eu acho é ter uma certa carreira de kart. Eu acho que começando o assunto assim, se a gente começar logo do começo, qualquer esporte, seja o futebol, que eu não entendo absolutamente nada, pra mim é até mais perigoso do que andar de moto descalço sem capacete. Eu acho que quanto mais cedo você começar, melhor. Tá. Né? Uma criança, quanto mais cedo ela começa a dominar, né, a sensação de pilotar alguma coisa, de achar o limite seja de um carrinho de rolemão, um kart, qualquer coisa que, né, isso aí fica mais natural, né? Quanto mais novo você aprende isso, você domina mais essa arte de pilotar. Então, quanto mais tarde você começa, mais difícil fica para a criança aprender, né? Então, você colocaria uma idade para uma criança começar a andar de kart ou vai muito da maturidade dele também? Então, isso é outra coisa. Eu acho que... E uma coisa que os pais estão vendo isso aqui, né? Óbvio que o pai tem que gostar para investir, para ir para a pista com o filho e tudo mais. Mas se ele não gostar o mesmo tanto ou mais que você... o negócio começa a ficar perigoso, porque você começa a ficar meio cego, né? Quando o pai gosta mais do que o filho disso, que eu já vi vários casos e eu continuo vendo direto, né? É uma coisa porque o pai começa a ficar cego, né? O menino tem que gostar mais, ele tem que querer mais, E assim, voltando, eu comecei a andar de kart com 8 anos, mas só comecei com 8 também porque eu morava na Europa com a minha mãe, e aí meus pais eram separados desde sempre. E quando eu vim morar no Brasil, a primeira coisa que meu pai fez foi me levar pro kartódromo e vamos ver o que o menino, se ele gosta ou não, entendeu? Comecei a andar, meu pai deve ter ido as primeiras 3, 4 vezes e depois ele, não é que nunca mais foi, mas depois ele deixou o negócio, fluir. Ele vai na hora que quiser e eu ia direto. Toda hora, todo dia depois da escola, eu ia andar. Meu pai Mas ele ia nas corridas daí? Só nos campeonatos brasileiros, que era uma vez por ano.
Tá, mas nos campeonatos regionais ele não ia? Muito pouco. Até porque ele estava trabalhando muito, né? Foi a época que estava começando a empresa dele, então ele achou alguém que ele confiasse, que era o Agnaldo, que você deve ter conhecido ele, foi meu mecânico do dia 1 até chegar na Fórmula 1 praticamente. Então achou uma pessoa que confiasse. Meu pai estava trabalhando muito, as coisas estavam fluindo bem no kart, né? Tinha uma equipe boa, RBC, nosso preparador que trabalha até hoje com kartismo, era uma pessoa super, um dos mais profissionais do kart, eu acho, RBC, com um preparador de Belo Horizonte. Então a gente tinha um esquema que funcionava muito bem. A gente tinha um ônibus que me pegava na escola sexta-feira, ia para São Paulo, ia para as corridas, enfim. Então meu pai só ia realmente no meio do ano para o Campeonato Brasileiro, que era o holofote, né? Então eu corri acho que 6 campeonatos brasileiros, dos 9 aos 15, alguma coisa assim. Mas, voltando ao assunto, não quero falar nem da minha carreira, nem do que a gente está falando mais de experiências. É importante o seu filho querer muito, entendeu? Porque é um esporte tão competitivo que ele vai, né? Vão chegar horas na sua carreira, esquece a parte financeira, tá em equipe boa. O seu filho tem que gostar, né? Tem que ser uma coisa que ele quer muito, porque não é um esporte fácil, vai passar. É um esporte ingrato, é um esporte que tem categorias que tem 30, 40, 50 caras correndo e tem um que vai vencer. Sim. Então, assim, a probabilidade de vencer é baixa. É lógico que você vai vencer algumas horas se você for bom. Até voltando pro kart, né, que ambos fizeram, né, você vai pro Mundial de kart, era o quê? 120, 130 pilotos, onde 30 iam pra final e desses 30, um vai ganhar. Uma pergunta pra vocês, rapidamente. Só pegar esse assunto kart. Tem muita gente que não tem a noção como começa no kart. O cara vai com uma loja, compra o kart, ele fala não tem jeito certo. Eu acho que uma pessoa que, né, vamos usar São Paulo, porque grande parte das pessoas que estão assistindo a gente está em São Paulo. E mesmo que você não esteja e você vai acabar levando a carreira a sério no kart, tem que começar por São Paulo. Porque você acha que São Paulo, o kartismo hoje em dia aqui em São Paulo é o mais forte do Brasil inteiro? É o mais completo, mais forte, tem mais pistas, tem mais preparadores, você está competindo contra os caras bons, né? É muito importante também você tá competindo, né, no melhor que tem. Né? Quando você estava falando de mundial, né, uma coisa que eu sempre falo para os pais dos pilotos: olha, para de gastar dinheiro tendo que ir para mundial de kart, correr na Europa. Isso é uma coisa assim, se você morasse num paizinho pequeno, na Bolívia, ou sei lá, em algum lugar pequeno que tem 2 pistas, tudo bem, você pode até pensar em fazer, mas o Brasil tem muita pista, muito piloto, muito campeonato, não tem necessidade de querer ir pra fora. A não ser que seja uma coisa tranquila pra você, sei lá, tem família fora, alguma coisa, mas assim... Mas eu acho que a experiência de mundial também é importante. Mas eu fiz, pra mim não mudou nada, sabe? Eu fiz num esquema que na época... Eu fiz porque eu era tarado por isso, eu implorei meu pai falou, olha... Eu prefiro não gastar o dinheiro. Você não quer gastar o dinheiro com outra coisa? Não, quero fazer isso. E foi jogar dinheiro fora, praticamente, entendeu? Porque tudo bem, o esquema não foi o melhor esquema, mas era o esquema que meu pai conhecia. Meu pai também não ia perder o tempo para conversar com uma equipe, porque os motores eram diferentes, o jeito de pilotar era diferente. No Brasil, era uma era, né, aqueles vídeos que a gente vê às vezes do Senna, de andar muito de lado, pouco grip. Interlagos talvez era a única pista que tinha um pouco mais de grip, que a gente fazia as curvas e a roda traseira saía do chão, entendeu? Mas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, eu acho que de todos que eu fiz, todos ainda eram um esquema que o kart escorregava mais e tal. E na Europa já não, na Europa já era andar no trilho. Não, andava quadrado lá na Europa, tinha muito grip, então, cara, você sempre posicionava o kart de levantar a roda traseira, então... os pneus eram bem melhores. Bem diferentes, então assim, a experiência de você andar aqui, andar lá fora, honestamente, é legal andar lá fora, não vou dizer que não é, mas... não vai agregar muito mais pra você, quando entendeu? der um passo pra fórmula, uma fórmula de base, por exemplo, essa diferença de tocada não vai fazer tanta diferença. Zero, entendeu? É você se preparar bem no kart.